E lembrar que eu disponibilizei a playlist toda da tutoria de cálculo 1. Por algum motivo eu não estava conseguindo colocar as notas de tutoria, né, as anotações, mas pelas aulas gravadas já dá para vocês terem um suporte aí, né? Então, só relembrando. Então, vamos iniciar com máximos e mínimos aqui. Estou só olhando a nota de aula aqui do máximos e mínimos. Vou retomar aqui pontos críticos. Então, para lembrar o enunciado, né? Primeira coisa que é importante da gente destacar aqui é se o C é um número real, de modo que f' de C é igual a zero, a gente diz que esse C é um ponto crítico, ou seja, acontece alguma coisa no gráfico dessa função, nesse ponto. E aí, você pode ter uma mudança de direção do gráfico, né? A gente pode ter uma mudança de concavidade, se a função está vindo nessa concavidade e aí no ponto C ela muda de concavidade, ou ela pode ter um máximo local ou um mínimo local, certo? Do crítico de F. O curso aqui não vai chegar na parte de construção de gráficos por meio das informações que as derivadas nos dão. Mas eu recomendo aí, quem pudesse aprofundar, seguir até o livro do James Stewart e chegar nessa parte de pontos, ponto de inflexão, ponto máximo, ponto mínimo. Na construção de gráficos vai ser muito benéfico para vocês, tá? Então, esse é o primeira observação. Agora, nem sempre a derivada ser zero naquele ponto vai significar que a gente vai ter um ponto de máximo ou de mínimo local, né? Tanto que o
teorema diz assim, que se f de x é valor mínimo ou máximo, ou seja, se você já sabe que ali tem um ponto de máximo ou de mínimo, o máximo e mínimo local, então a derivada nesse ponto x vai ser zero, tá? E aí você pode pegar, por exemplo, foi até dado esse exemplo na aula, no dia, deixa eu ver qual foi o dia, dia 5 de julho. O professor deu até esse exemplo aqui. Da função f de x igual a x ao cubo. Né? A derivada de f de x igual a x ao cubo, f' de x é 3x ao quadrado. Então, se o x é igual a zero, que é justamente esse ponto aqui do gráfico, f' de zero vai ser 3, que multiplica zero ao quadrado, que é zero. Então, a derivada é zero, porém, aqui eu não tenho um ponto de máximo ou de mínimo local. Eu tenho um ponto que a gente chama de inflexão. Tá? E aí a gente começou, fez um exemplo, e eu lembro até que eu fiquei de dar uma olhada depois, foi até bom vocês relembrarem, que o exemplo 2, o exercício 2 dessa lista, pedia para a gente encontrar os pontos críticos e os máximos e mínimos absolutos cada função abaixo. Aí a primeira função foi essa aqui. Segunda foi f de x igual a x à quinta menos x ao cubo mais 2, onde o x pertence ao intervalo menos 1 a 1. E na letra C, nós temos f de x igual a e elevado a x mais e elevado a menos 2x, onde o x pertence ao intervalo 0, 1.
Vou fazer a letra B, a letra C e depois a gente volta para a letra A. Então, primeiro passo, pontos críticos. Então, eu derivo nossa f, que é um polinômio. Então, a derivada de x à quinta vai ser 5x à quarta. A derivada de menos x ao cubo vai ser menos 3x ao quadrado. Deixa eu ver aqui, alguém fala comigo. Tá travando para vocês? Melhorou, né? Vamos lá. Então, essa derivada da f é 5x à quarta menos 3x ao quadrado. Né? Então, para quais valores de x nós vamos ter f' de x igual a zero? Então, nós vamos igualar essa equação aqui a zero, né? Para verificar quais seriam esses pontos críticos. Nós temos uma função elevada à quarta potência, então a gente vai precisar verificar alguma possibilidade de simplificar essa função, porque a gente não tem uma fórmula tão simples para achar raízes dessa equação, né? Note que a gente pode colocar em evidência o expoente 2 de x, né? Porque x à quarta é x ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, x ao quadrado fica fora, que multiplica x, 5x ao quadrado menos 3, e isso vai ser igual a zero, né? Tem um resultado dos números reais que diz que quando eu tenho a vezes b igual a zero, isso implica que a vai ser igual a zero ou b vai ser igual a zero. Então, a gente conclui desse resultado dos números reais que ou x ao quadrado é igual a zero ou 5x ao quadrado menos 3 vai ser igual a zero. Então, da primeira situação, x vai ser igual a zero, né? Se x ao quadrado é igual a zero, x vai ser igual a zero. Se a gente extrai a raiz aqui, a gente conclui que x é igual a zero. Ou então lembra que o único número que é elevado ao quadrado, o único número real que é elevado ao quadrado da zero é o próprio zero, né? E a gente pode isolar, fazer até ao lado aqui, né? Se 5x ao quadrado menos 3 for igual a zero, eu posso usar aquela formulazinha bem conhecida de equações de segundo grau, ou eu posso isolar o meu x ao quadrado, porque aqui eu tenho uma equação incompleta, né? Então, x ao quadrado vai ser 3 quintos, o que implica dizer que x vai ser igual a mais ou menos a raiz dessa fração, né? Então, nós temos três pontos
nós temos 3 pontos críticos para essa função. O x igual a 0, o x igual a menos 3 quintos, ou o x igual a raiz de x igual a menos raiz de 3 quintos, ou x igual a raiz de 3 quintos. São esses 3 pontos críticos da função. Tá? Esse é o primeiro passo, identificar quais são os pontos críticos. Isso quer dizer que todos os pontos vão ser pontos de máximo ou mínimo? Não, certo? Então, a gente vai agora para a observação de como identificar um ponto máximo ou um ponto mínimo. Tá? Vocês, encontrando os pontos críticos, vocês já recebem uma parte da pontuação, tá? Então, vou relembrar aqui o método para achar pontos de máximo ou pontos de mínimo, que é o método do intervalo fechado. Então, se você tem uma função em um certo intervalo indo para os reais, que seja contínua e seja derivável, nesse intervalo AB, primeiro, encontre os pontos críticos, que foi o que nós fizemos. Aí, encontre o valor de f de A e f de B. E, por fim, o maior valor ou o menor das etapas 1 e 2 serão valores de máximo e mínimo com o outro, na verdade. Essa F. Então, o primeiro passo nós já fizemos ali na letra B, né? Então, a gente precisa identificar um intervalo que contenha x igual a 0 ou x igual a menos raiz de 3 quintos ou mais raiz de 3 quintos e calcular os valores nesses extremos e verificar quem é maior, quem é menor.
Então, para x igual a zero, a gente pode pegar o intervalo, sei lá, menos 1 e 1. Né? A gente sabe que um polinômio é uma função contínua, uma função derivável. Então, em particular, vai ser derivável nesse intervalo. Menos 1 a 1. Então, tome o intervalo menos 1 a 1, contido no domínio da f, né? Mas como a função ela é polinomial, a gente já sabe que ela é contínua e derivável, tá? Então, isso aqui é o próprio conjunto dos números reais. Então, quem vai ser f de 1, desculpa, f de menos 1, e quem vai ser f de 1? Função, deixa eu pegar a função aqui. E acabou que a questão já deu o intervalo, né? Menos 1 a 1, que foi o que a gente pegou. Então, isso facilita bastante. Porque dependendo do exercício, do livro, do professor, ele pode não dar esse intervalo, né? Que já é mais uma coisa que a gente precisa fazer o estudo. Então, f de menos 1 vai ser menos 1 elevado a 5 menos 1 elevado ao cubo mais o 2. Bom, menos 1 elevado a uma potência ímpar vai ser igual a menos 1. Menos 1 ao cubo, por ser potência ímpar, também vai dar menos 1. Tudo isso mais 2. Então, simplificando, menos 1 mais 1 mais 2, que vai ser igual a 2. Tá? Então, fizemos aqui a primeira parte com f de 1. Vamos agora para f de menos 1, desculpa. Para f de 1. F de 1 vai ser 1/5 menos 1 ao cubo mais 2. Isso vai ser 1 menos 1 mais 2. Ou seja, isso é igual a 2. Então, nós temos dois valores para x que possuem a mesma imagem. Ou seja, para menos 1, a função é igual a 2. E para 1, a função também vai ser igual a 2. Então, neste caso, a derivada no ponto zero vai ser igual a 0. Então, a gente vai ter aqui ou um ponto de mínimo, para x igual a 0, ou um ponto de mínimo, por exemplo aqui, ou um ponto de máximo. O que vai dizer isso são os valores calculados, tá? Por quê? Porque não tem como, por ela ser contínua, não tem como ela em menos 1 ser 2, em 1 ser 2, sem que aconteça isso com a função, sem que ela tenha essa concavidade. Tá? Então, para x igual a 0, a derivada vai ser 0, tá?
Então, conclusão. Como f' de 0 vai ser 0, pelo que a gente viu ali, e 0 é menor do que 2, segue que o 0, f de 0, é o mínimo absoluto desse intervalo. Tá? Aí a gente precisa verificar os outros pontos, né? Menos raiz de 3/5 e raiz de 3/5. Vou apagar aqui essa parte, depois a gente copia de novo. E agora, né? Para x igual a menos a raiz de 3/5. Bom, para fins de esclarecimento, 3/5, se eu multiplico por 2, cada um dos numeradores e denominadores, isso vai ser igual a 0,6. Então, seria menos a raiz quadrada de 0,6. Como 0,6 é menor do que 1, pode usar até uma calculadora, não tem problema nenhum, para fazer o cálculo dessa raiz quadrada. Isso vai ser aproximadamente menos... Desculpa, tem o menos da expressão, né? E a raiz quadrada vai ser aproximadamente 0,77. Ou seja, eu tenho que esse número pertence ao intervalo menos 1 e 1. Tá? Porque ele ainda é maior do que menos 1. E para x igual a raiz quadrada de 3/5, eu vou ter raiz quadrada de 0,6, que vai ser aproximadamente 0,77, que pertence ao intervalo menos 1 a 1, só que nesse caso ele vai estar mais próximo do extremo direito do intervalo. Tá? Oi? Tá, deixa eu trocar a internet aqui. Só um momentinho, viu, gente? Vou trocar a internet. O que foi com a internet? Gente? Tá travando pra eles. Mas eu sei o que é. Eu esqueci de pagar, vou pagar agora. Ainda bem que eu lembrei ontem e acabei não fazendo, sabe? Minha gente, eu esqueci de pagar a internet.
porque vai ficar gravado. E melhora automaticamente, assim que você paga no Pix. Já melhorou? Calma. Quem é que tá gemendo? Quem é que tá gemendo? É Pedro. Gente, descobri o que foi. A professora de vocês esqueceu de pagar a conta da internet. Gente do céu. E vai ficar gravado aí, viu? Deixa eu só... A sorte é que como faz o pagamento... Deixa eu estou resolvendo aqui, porque quando é Pix, né? Aí automaticamente já... Gente do céu, que coisa terrível. Poxa, bacana. Super acontece, né? Ontem eu tava até resolvendo umas coisas, aí eu fiz, não, depois eu faço isso, é aquele depois, né? E olha tudo anotado na agenda, né? Agora, super acontece, né? Tá a mesma coisa agora, melhorou, como é que tá? Tá vendo que era isso, minha gente, pelo amor de Melhorou. Deus, melhorou. Porra. Então vamos retomar, né? Então o que foi que eu fiz, né? Pra gente poder dar conta aí desse problema de internet. Achamos os pontos críticos dessa função polinomial nesse intervalo. Descobrimos 3 pontos críticos, mas só com essa primeira parte não é possível confirmar se esses pontos são pontos de máximo, de mínimo ou outra coisa. Então a gente usa o método do intervalo fechado, que foi que vocês viram em aula, que é achar os pontos críticos, desde que a função seja contínua e derivável, nesse intervalo, achar os valores de f de A e de f de B e verificar quem seria o maior ou menor valor. Tá certo? Bom, no primeiro caso aqui, retomando a nossa análise, vou até colocar assim, primeiro caso, segundo caso. No primeiro caso, eu tenho menos 1 menor do que menos 0,77, que é menor do que 1. Tá certo? O menos 1 é menor do que esse ponto aqui, que é o ponto crítico. Ou seja, o que acontece no nosso gráfico, nesse intervalo? Então, só algebricamente pode não ficar claro. Então, você faz um desenho, né? Então, melhor dizendo, esqueci um passo importante aqui. Eu não calculei a função no valor, né? Peraí, senão a gente vai tirar a conclusão errada. Agora a gente precisa calcular f de menos 1, que nós vimos que aqui em cima vai ser 2, e f de 1, que também vai ser 2.
Então, aqui, ó, em menos raiz de 3/5, aqui vai ser menos 1, aqui vai ser 1. Deixa eu ampliar isso aqui para ficar melhor. Então, a função vem aqui. E aí, muito provavelmente, o que é que acontece aqui? A gente tem um ponto aqui, ó. Aqui. Ele é um ponto crítico por quê? Porque você tem uma mudança de concavidade aqui. A função vem nesse sentido, ela faz isso. Porque ela vai precisar chegar no zero para mudar a direção dela. Então, ele é um ponto crítico devido a isso. E aí faz sentido o seu simétrico também ser, né? Positivo. Então, o que é que a gente conclui? O que é que a gente conclui? Nesse caso. Então, nós temos pontos críticos. Temos menos raiz de 3/5. Temos 0. Temos raiz de 3/5. Tá bom? F de menos 1 tá ali, F de 1 tá ali, né? E temos o gráfico. Então, a gente consegue perceber que o zero é o nosso ponto de mínimo absoluto aqui. Quem vai ser F? De menos 0,77. Quem vai ser F de 0? Quem vai ser F de 0,77? Perceba que a derivada nesses três pontos vai ser 0. Né? Se você calcular aqui, o F de 0 vai ser... o F de 0 vai ser o ponto que vai ter o menor valor de função. Que F de 0 vai ser 0. Aqui vai dar um número... Aqui vai dar um número positivo. E aqui também. Então, a gente só precisa amarrar essa conclusão. Vou novamente aqui. Seja F contínuo e derivável no intervalo AB aberto. Primeiro, encontre os pontos críticos. Encontramos. Encontre os valores de F de A e F de B. Encontramos F de menos 1 e F de 1 é igual a 2. O maior ou o menor valor de 1 e 2 são valores de máximo ou valores de mínimos absolutos. Então,
0, x igual... Eu vou botar em número decimal, tá, gente? Olha já, chat, só um momento. Tô olhando aqui o arquivo. Isso. Eu vou fazer um recorte, porque só tá gravando a minha tela do Word, né? Agora entendi o que não estava encaixando. Porque a minha função é... Eu estava esquecendo de somar 2 na minha função. Agora eu entendi. Agora sim. Vou colocar aqui. Pronto. Estão vendo aqui o gráfico que eu recortei, né? O Adilson botou aqui pra gente. Obrigada, Adilson. Ó. Aqui, f de menos 1 é igual a 2. F de 1 é igual a 2. Está aqui ponto A e ponto B, certo? Então, o ponto D é justamente menos raiz de 3/5. O ponto C é raiz de 3/5. Tá? E aqui é 0. Então, vamos... Agora a gente consegue concluir. Por quê? Porque eu tenho f de menos raiz de 3/5 vai ser quem? Vai ser menos 0,77 a quinta menos 0,77 ao cubo mais 2.
você calcula isso, vou fazer aqui no... fazer aqui na calculadora para ir mais rápido. Menos 0,77 cubo mais 2. Isso vai dar aproximadamente 2,18, né? Então, esse ponto aí é um ponto de máximo local. Porque pelo que a gente já estudou, pelo que a gente já viu, f de 0 é 2. F de 0 é 2. E f de raiz de 3/5, que vai ser 0,77 à quinta, menos 0,77 ao cubo, mais 2, vai ser o quê, né? Vou fazer a edição aqui da fórmula. Mais 2. Isso vai dar aproximadamente 1,81. Pego os 3 pontos críticos. E aí, o que é que eu tenho? F de menos 0,77 é maior do que F de 0, que é maior do que F de 0,77. Reescrevendo, F de 0,77 é menor do que F de 0, que é menor do que F de menos 0,77. Tá? Quem são esses valores? 1,81, que é menor do que 2, que é menor do que 2,18. Então, esse ponto aqui é o menor dos 3 pontos críticos e é menor do que os extremos do intervalo menos 1 a 1. Então, visualmente, ele vai ser um ponto de mínimo absoluto. E o ponto D aqui vai ser um ponto de máximo absoluto. Tá? Conclusão. F de menos raiz de 3/5 é um máximo absoluto. E F de raiz de 3/5 é mínimo absoluto. Por que eu não estava concluindo isso? Porque eu estava esquecendo, eu estava olhando para a derivada, certo? Eu não estava olhando para a função. Eu estava calculando na derivada, então, calculando f de A, f de B e estava calculando f' de todos os pontos, né? E aí realmente não estava batendo. Muito obrigada, Dilson.
E aí o que você pode perguntar, né? E o zero, né? O que significa esse zero? Esse zero é justamente aquele ponto em que a concavidade muda. A função ela vem descendo, né? Aí ela fica praticamente horizontal e depois ela desce novamente. É uma mudança de comportamento dessa função. E os pontos D e C, a concavidade muda também. Quando você tem ponto de máximo, ponto de mínimo, isso vai acontecer. Tá? Então eu acredito que vocês, com toda essa discussão aqui, acho que já deu para esclarecer isso daí. Vamos para a próxima. Eu vou abrir uma nova. Acho que isso aqui faz parte, viu, gente? Tudo isso aqui de saber o que... Poxa, não tá batendo, não tá fazendo sentido. Matematicamente não tava fazendo sentido pra mim. Então, pra você ver, né, a importância do software, né? Vamos para a letra B. Letra B. F de X, aliás, letra C, né? F de X igual a E elevado a X mais E elevado a menos 2X, onde o X pertence ao intervalo 0, 1. Então, primeiro passo, né? Pontos críticos. Quais são os pontos em que f' de x é igual a 0? Então, quem é f' de x? Vai ser a derivada de e elevado a x, que é ela mesma, mais a derivada de e elevado a menos 2x. Então, a gente lembra que esse expoente ele vai se comportar como o nosso u, e a gente vai usar a regra da cadeia. Então, pela regra da cadeia, a derivada vai ser e elevado a 1, multiplicado pela derivada de 1. Derivada de menos 2x vai ser menos 2. Então, f' de x vai ser igual a e elevado a x menos 2, que multiplica e elevado a menos 2x. Então, para quais valores de x eu vou ter f' de x igual a 0? Então, isso é igual a 0. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse elevado a menos 2x e vou escrever como denominador. Porque quando eu tenho um número elevado a menos outro número, eu posso escrever isso como 1 sobre esse número elevado ao expoente positivo, para ver se a gente simplifica alguma coisa. Mas eu posso fazer ainda melhor, eu posso passar esse segundo termo para o segundo membro, porque ele vai se tornar positivo, né? E aí, a partir daí, eu faço essa inversão, tá certo? Isso implica que e elevado a x multiplicado por e elevado a 2x vai ser igual a 2.
Repito, a base somos expoentes. E elevado a 3x vai ser igual a 2. Seria bom se eu só tivesse E elevado a x, né? Porque aí eu posso aplicar o ln dos dois lados e tirar esse expoente. Da mesma forma que eu juntei os dois, x e 2x, eu posso escrever isso como... Não posso fazer isso não, gente. Porque é 3x, né? Se fosse 3 mais x, aí daria. Eu queria... Então, pensando em e elevado ao cubo vezes e elevado a x. Mas aí eu teria e elevado a 3 mais x, né? Inclusive é um erro comum que pode acontecer quando a gente está fazendo matemática. Aí o que é que eu faço? Da mesma forma ali da derivação logarítmica, eu posso aplicar ln nos dois membros aqui. E ln de E é igual a 1. Tá? ln de E elevado a 3x é a mesma coisa do log de E na base E elevado a 3x. Só que por propriedade de logaritmo, esse 3x ele vai para fora, né? Log de E na base E. E quando a base e o número que está acima do log são iguais, isso é igual a 1. Que é isso que eu estou fazendo aqui. Então, esse ln de E elevado a 3x, na verdade, se torna 3x. X é igual a ln de 2. Então, x vai ser igual a 1/3 do ln de 2. Tá? Adilson, você poderia fazer a plotagem desse gráfico, por favor? Da letra C? Vou colocar aqui, como você fez na letra B, porque aí a gente... Bom, eu pedi pra ele saber se você colocar aquele carregador, porque às vezes é isso que resolve. Para você plotar no GeoGebra a função da letra C. Isso. Eu não estou compartilhando a tela porque eu estou gravando só a tela do Word. E aí se eu fizer essa mudança de tela, o gravador não vai gravar. Aí para não ficar aquela gravação só com a tela do Word e a gente falando de outra coisa, aí fica melhor pedir para outra pessoa mandar para mim. Que aí eu faço o recorte, coloco na página do Word e a gente acompanha. Sou de uma... Não faz muito tempo, mas eu sou de uma época em que quando eu paguei cálculo 1, o GeoGebra não funcionava nos celulares, ele só funcionava no computador. Então, quando a gente ia estudar, a gente não tinha esse recurso, sabe, tão facilmente. Então, eu acho que é até um costume mesmo da minha formação, a gente às vezes esquece de olhar para o software, né? Então, vou colar aqui
plotagem que ele fez. Ela se parece com uma parábola, né? Parece. Mas quer dizer que é uma parábola? Não necessariamente, tá? Aí o ponto A e B aí, Adilson, é o intervalo, não é isso? Intervalo 0 e 1, né? Pronto. Então a gente achou em f de x igual a e elevado a x mais e elevado a menos 2x. Achamos que f' de x vai ser igual a 0 para x igual a 1/3 do ln de 2. Isso é um número? Isso é um número diferente do que a gente está acostumado. Então, quem vai ser f desse ponto crítico aí? Então, a gente vai colocar e elevado a 1/3 do ln de 2 mais e elevado a menos 2 que multiplica 1/3 de ln de 2. Né? Então, da mesma maneira que a constante sai do logaritmo, ela pode voltar como expoente do número 2. Então, isso vai ser ln de 2 elevado a 1/3 mais e elevado a ln de 2 elevado a menos 2/3. Por que isso? Porque nós temos uma propriedade que ajuda a gente a simplificar esses expoentes. É elevado ao ln de alguma coisa, vai ser a mesma coisa de 2 elevado a 1/3 mais 2 elevado a menos 2/3. É elevado a ln de 2 é elevado a ln de 2 na base e. Tá? Queria que vocês pensassem aí um pouquinho. Por quê? A gente aproveita e já faz essa revisão, né?
aqui para vocês pensarem depois. Isso daqui não é algo... Você não precisa explicar durante a sua resolução dessa questão de máximos e mínimos, tá? Mas é um recurso que é bom a gente saber. Tem relação com função inversa, né? Porque a exponencial é a inversa da logarítmica. Então, fica aí para vocês consultarem. 2 elevado a 1/3 é a raiz cúbica de 2. Mais 1 sobre raiz cúbica de 4, né? Porque 2 ao quadrado é 4. Tá um número bem ruim da gente fazer conta, né? Pelo gráfico, a gente identifica que esse ponto é só esse daqui, ó. 1/3 do LN de 2. Então, pelo gráfico, a gente precisa verificar que isso aqui é menor do que 2. Se isso for menor do que 2, esse ponto é um ponto de mínimo absoluto. Porque f de 0 é 2 e f de 1 é um número próximo de 3. Né? Então, seria esse o desafio aqui. O que a gente pode fazer mais aqui? A gente pode... raiz cúbica de 4. Então, isso vai ser raiz cúbica de 8. Quando a gente faz a simplificação. E eu sei que a raiz cúbica de 8 é 2, né? Então, isso já nos ajuda. Isso vai ser 2 mais 1 sobre raiz cúbica de 4. Então, isso é 3 sobre raiz cúbica de 4. Isso daqui vai ser aproximadamente... Bom, vamos para a calculadora, né? Raiz cúbica de 4 vezes 3. Opa. 3 dividido pela raiz cúbica de 4. Assim. Isso vai ser 1,88 aproximadamente. Aí realmente a gente conclui que o f de 0 é... Desculpa. Que o f de 1/3 do ln de 2 é menor do que f de 0, que é menor do que f de 1. Então, f de 1/3 do ln de 2 vai ser um mínimo absoluto. Ok? Por quê? Porque ele é menor do que o valor das funções nas extremidades do intervalo, segundo o método do intervalo fechado. Tá bom? Vamos para a próxima. A professora já colocou aqui o da letra A.
a transmissão? Melhorou ou tá travando muito ainda? Certo. Deixa eu pegar aqui a letra A novamente. Vou fechar. Alguém pode falar para mim a função, por favor? F de x. Certo. Então, vamos lá. Pontos críticos de F. Vamos calcular os pontos em que a derivada é zero. Então, quem é f' de x, né? Vai ser 1 menos o 2, que multiplica a derivada do cosseno de x, que é menos o seno de x. Então, isso vai ser 1 mais 2 seno de x. Quem vai ser f' de x igual a zero aqui? Vai ser 1 mais o 2 seno de x igual a zero, o que implica que o seno de x tem que ser igual a menos 1 meio. Então, isso quer dizer que o x tem que ser igual a quem? Lembrando que o intervalo é de menos 2 a 0, né? Então, se a gente pegar o ciclo, aqui, o zero tá aqui, o π tá aqui e o π é aproximadamente 3,14, né? Só que o intervalo vai de menos 2 a 0. Então, a gente imagina o ciclo voltando, não indo. Então, voltando aqui seria menos π. Então, o menos 2 está entre o menos π sobre 2 e o π. Ele está no terceiro quadrante. Certo. Eu sei que o seno de x vai ser 1 meio onde π sobre 6, que é 30 graus, né? Então, ele vai ser menos π sobre 2, ou menos 1 meio, quando x for menos π sobre 6. Tá? Menos 30 graus no ciclo. O que você fez lá indo, você faz voltando agora. Então, x igual a menos π sobre 6 é 1.
É menos 2 a 0. Menos 2 a 0. Então, a gente, no ciclo, a gente imagina voltando, não indo. Por quê? Porque tradicionalmente, quando você pega o primeiro e o segundo quadrante, esse intervalo é o intervalo 0 a π. Aqui a gente está com o intervalo menos 2 a 0. Então, no ciclo, a gente faz do zero voltando a nossa direção. Porque a gente faz sempre no sentido anti-horário, né? Então, para a gente pegar o intervalo menos 2 a 0, a gente precisa ir no sentido horário. Tá? Essa diferença aí é boa. Então, o que é que vai acontecer com f de menos π sobre 6? Isso vai ser menos π sobre 6, menos 2 cosseno de menos π sobre 6. Menos π sobre 6, menos 2. Aí, quem vai ser o cosseno de menos π sobre 6? Aqui no ciclo. Como o cosseno aqui no primeiro quadrante é positivo, ele também vai ser positivo nesse quadrante aqui, que é justamente o quadrante que nós temos menos π sobre 6, que o menos π sobre 6 está por aqui, né? Então, exato. Então, pelas propriedades da função cosseno, o cosseno de menos π sobre 6 vai ser a mesma coisa do cosseno de π sobre 6, que é igual a raiz de 3 sobre 2, né? Então, isso vai ser menos π, menos 6 raiz de 3, que pode ser escrito como menos π mais 6 raiz de 3 sobre 6. Tá bom? Esse aqui é o meu ponto crítico. O que resta a gente saber? Resta a gente saber quem é f de menos 2 e quem é f de 0. É porque eu coloquei esse menos em evidência, porque não ficou bem escrito aqui. Aqui está em evidência o menos. Aí é menos. Assim. Eu que escrevi estranho mesmo. O f de 0 sempre é mais fácil, né? Vai ser 0 menos 2 cosseno de 0. Então, isso vai ser 0 menos 2 cosseno de 0, que é igual a 1. Então, isso vai ser igual a menos 2. E f de menos 2 vai ser menos 2, que menos o 2, cosseno de menos 2. Só que como a função cosseno, mesma forma que acontece no primeiro caso, isso daqui vai ser igual a cosseno de 2. Tá? Porque cosseno de menos 2, o menos 2. O menos 2 vai estar por aqui, ó. Tá por aqui. Então, o cosseno no terceiro quadrante, tá até uma outra cor, é esse pedaço aqui, que vai coincidir com o 2, se a gente estivesse indo no sentido anti-horário.
posso fazer essa substituição. Isso faz parte das propriedades de funções trigonométricas, tá? Bom, isso vai ser igual a menos 2, cosseno de 2, deixa eu ver aqui a aproximação, vai dar menos 0,41. Então, isso vai ser menos 2 que multiplica em menos 0,41, que vai dar menos 1,18. Então, vamos usar a calculadora para aproximar esse f de menos π sobre 6 também, né? Então, vamos lá. Se eu fizer π menos 6 vezes 3 dividido por 6, isso vai dar aproximadamente menos 1,74. Então, eu tenho 3 números, né? Esse e esse. Qual é o menor deles? Perfeito. Então, eu sei que o menos 2 é menor do que quem agora? Que é menor do que menos 1,18. Ou seja, f de 0 é menor do que f de menos π sobre 6, que é menor do que o f de menos 2. Então, o mínimo absoluto aqui é o f de 0. Então, vamos para o gráfico. Para a gente confirmar essa trabalhada toda que a gente fez, né? Só um momentinho. Ah, tá. Aí. Que seria o C, né? Tá. Beleza. Eu coloquei aqui. Então, realmente,
Uhum. Aí. Acho que agora tá certo. Pronto. Pronto. Então, pelo gráfico, a gente pode ter errado conta. Porque a gente tem que concluir que o f de menos π sobre 2, menos π sobre 6 é o menor, né? A gente achou pela nossa conta que esse cara é o mínimo absoluto, mas na verdade eu sei. Então a gente errou conta. Vamos lá. A gente não, eu, né? Ah, eu sei o que foi. Quando eu fui calcular, eu coloquei menos raiz de 6 vezes 3, mas é menos raiz de 3 vezes 6, né? Ah, tá explicado agora. Isso, agora sim. Então aqui, ó, menos 2,25. Ou seja, vamos fazer a correção aqui. Menos 2,25 vai ser menor do que menos 2. Então, f de menos π sobre 6, f de 0 menor que f de 0. Então, não é o f de 0, meu mínimo absoluto. É o meu f de menos π sobre 6, né? Perfeito. E quem seria o meu máximo absoluto aqui? Seria o f de menos 2, né? Nesse intervalo. É porque o professor tá considerando absoluto em relação ao intervalo. Que realmente ele é o máximo local. Então ele é o máximo absoluto do intervalo. É importante essa diferença, né? Mas em relação ao contradomínio, né? Em relação à reta, eles são máximos e mínimos locais. Até porque essa função, pelo que a gente observou, ela não tem mínimo nem máximo absoluto. Então o professor está considerando absoluto em relação a um intervalo. Tá? Bom, nesse tempinho que falta, a gente pode tratar de
indeterminações, né? Se vocês quisessem encerrar por aqui, não tem problema não. Então deixa eu pegar aqui. Fazer aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, limite. Alguns vocês já viram, né? Mas vamos repetir. Ln de x sobre x menos 1, quando x tende a 1. Então, eu tenho limite de ln de x quando x tende a 1 igual a ln de 1, e só que eu sei que isso é zero. E o limite de x menos 1, x, epa, peraí, eu já estou me passando, x menos 1, quando x tende a 1, isso vai ser 1 menos 1, que é zero, né? Então, a gente tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, a gente pode usar a regra de L'Hopital. Então, esse limite, segundo a regra de L'Hopital, vai ser igual à derivada de ln de x dividido pela derivada de x menos 1. Mas eu sei que a derivada do ln de x é 1 sobre x. E a derivada de x menos 1 é 1. Né? Então, vou escrever aqui o limite. Coloque sempre limite, tá bom? Então, isso vai ser o limite, se eu simplificar, né? De 1 sobre x, que vai ser igual a 1. Geralmente, as indeterminações, quando x tende a um número específico, elas são mais tranquilas de se resolver. A questão são as indeterminações de tipo infinito sobre infinito, né? Por exemplo, diz aqui, limite de e elevado a x sobre x ao quadrado, quando x tende a infinito.
aqui o e elevado a x, ele tende a infinito. E o mesmo ocorre quando eu tenho x ao quadrado. Se x tende ao infinito, então acontece isso. Então, isso vai ser igual ao limite do x tende ao infinito. Aí aqui, se eu não for escrever d sobre dx, né? Se eu não for escrever isso, eu já escrevo a derivada calculada. Derivada de e elevado a x é e elevado a x, e a derivada de x ao quadrado é 2x, tá? Só que vai acontecer a mesma coisa. Se o x tende a infinito, e elevado a x vai continuar tendendo a infinito e 2x também. Então, nós podemos aplicar a regra de L'Hopital novamente. Podemos aplicar novamente. É que as minhas quebras de páginas estão... ter que configurar, ter que usar o conversor para organizar essas páginas. Então, esse limite de e elevado a x sobre 2x, quando x tende ao infinito, isso vai ser igual ao limite, quando x tende ao infinito, da derivada de elevado a x, que é ela mesma, sobre a derivada de 2x, que é igual a 2. Então, neste caso, eu tenho um número muito grande dividido por 2. Então, isso daqui vai ser mais infinito. Quer dizer que quando x assume valores muito grandes, a função também assume. E lembrando que o infinito não é um número, é uma notação. Esse limite não existe e ele é infinito. Vou fazer uma outra aqui. Procurando aqui um exemplo que a gente consiga aqui. Limite de x ln de x quando x tende a...
igual. Zero pela direita. Tá? Esse é um limite diferente do que a gente viu antes, porque ele é da forma limite de x. Aqui tem um produto, né? F, que multiplica G. Limite de x, quando x tende a zero pela direita, é zero. E o limite de ln de x, quando x tende a zero pela direita, você lembrando do gráfico do logaritmo, isso daqui vai dar menos infinito. Tá? Então, seria uma indeterminação do tipo zero por menos infinito. Aí, qual é a ideia nesse caso? É você tentar transformar esse limite em um quociente. É a estratégia que pode ser usada. Por quê, né? Por quê? Essa aqui mais pra cá. Então, eu posso ter isso como um limite, quando x tende a zero pela direita, de ln de x, e aí eu transformo esse produto em um quociente. Se eu escrever x como x ln de x como ln de x dividido por 1 sobre x, aí eu coloco o limite em um daqueles casos que a gente já conhece, que é o zero sobre zero ou infinito sobre infinito, tá? Aqui, isso aqui está tendendo a menos infinito. E aqui tá tendendo a mais infinito. Então, a gente tem uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, tá? Aí, o que é que nós fazemos? Procedemos derivando usando a regra de L'Hopital. Isso aqui vai ser o limite, quando x tende a zero pela direita, de derivada de ln de x vai ser 1 sobre x. E derivada de 1 sobre x, derivada de 1 sobre x é a mesma coisa de derivada de x a menos 1. Então, isso vai ser x, vai ser menos 1 sobre x a menos 2, que vai ser menos 1 sobre x ao quadrado, tá? Aí, antes de você prosseguir, porque aqui você vai concluir, né? Aqui o numerador está indo para infinito e o denominador também. Mas antes de você verificar se há outra indeterminação, você precisa simplificar a sua expressão. Então, isso daqui vai ser 1 sobre x, que multiplica menos x2 sobre 1. E como o meu x está tendendo a zero, ele não é zero, eu posso simplificar essa expressão escrevendo isso como menos x, porque x ao quadrado sobre x dá menos x. Aliás, x ao quadrado sobre x dá x. Como eu tenho um sinal, né? Então, quando x tende a zero pela direita, menos x vai ser igual, vai tender a zero, né? Então, esse limite é igual a zero. Então, a ideia
no caso de indeterminações que não estão se enquadrando naquele 0 sobre 0, infinito sobre infinito, seria você colocar os produtos, né? Algo do tipo f sobre g, uma f sobre uma g. Vou fazer um outro caso aqui, que é a forma indeterminada do tipo infinito menos infinito ou infinito mais infinito. Porque aí você tem aquela situação que quem vai ser o maior, né? Quem vai ser o menor? Questão 4. Limite de secante de x menos a tangente de x quando x tende a π sobre 2. Pela esquerda. Eu sei que secante de x é 1 sobre cosseno de x. E quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, o meu cosseno tende a zero. Então, 1 sobre cosseno de x aqui está tendendo a mais infinito. Porque eu estou tendo uma divisão de 1 por um número muito próximo de zero, antes de π sobre 2. Então, no ciclo trigonométrico, eu estou chegando no π sobre 2, tá? Então, meu cosseno ainda é positivo. E a minha tangente de x, que é seno sobre cosseno, quando x tende a π sobre 2, né, o seno de x está chegando em 1, esse numerador está tendendo a 1, e o meu cosseno está tendendo a zero. Então, eu estou pegando o número 1 e dividindo por um número muito próximo de zero. Então, isso vai se tornar um número cada vez maior. Tá? Então, isso daqui também tende a mais infinito. Então, eu tenho essa diferença, né? Um infinito menos o infinito. Então, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é tentar colocar um limite em algo do tipo infinito sobre infinito ou zero sobre zero, para poder usar a regra do L'Hopital. Então, isso vai ser igual ao limite quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, de 1 sobre cosseno de x menos seno de x sobre cosseno de x. Então, isso é o limite. O x tende a π sobre 2 pela esquerda, de 1 menos o seno de x sobre cosseno de x, que é comum. Então, 1 menos seno de x, quando o x tende a π sobre 2, está tendendo a 1 menos 1, que dá zero. Então, esse numerador está tendendo a zero. E o cosseno de π sobre 2, o cosseno de x, quando o x tende a π sobre 2, também está tendendo a zero. Então, eu tenho uma indeterminação agora do tipo 0 sobre 0. Então, quem vai ser esse limite, né? Isso vai ser o limite das derivadas, 0 menos cosseno de x, sobre
menos o seno de x. Então, isso vai ser limite quando x tem a π sobre 2 pela esquerda de menos cosseno de x sobre menos seno de x. Então, o que acontece aqui? Cosseno de x, quando x tende a π sobre 2, é 0. E o seno de x, quando o seno tende a π sobre 2, é 1. Então, eu não tenho mais uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Aqui eu tenho um limite comum. Se o meu numerador está indo para 0 e o meu denominador está indo para 1, isso daqui, quando eu aplico o limite, vai ser igual a 0. Então, em resumo, pessoal, quando você tem uma indeterminação, você precisa manipular a sua expressão do limite para colocar ela em algo do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, para poder utilizar a regra de L'Hopital. Certo? Inverte, simplifica, né? Se tiver uma trigonométrica tangente, escreve seno sobre cosseno. Se tiver um e elevado a menos 3x, coloca 1 sobre e elevado a 3x. Tira o mínimo comum, certo? Para você colocar nos termos para usar a regra de L'Hopital. Certo? Então, eu vou encerrar agora, vou parar a gravação. Já vou disponibilizar a gravação no YouTube, tá? Como a gravação foi feita do meu computador, pode ser que não esteja travando tanto, certo? E você já tem material aí para complementar o trabalho de vocês para o envio, certo? Para a gente terminar aí com chave de ouro a nossa AB2 e vocês seguirem para o cálculo 2. Certo, gente?